Então, vamos falar de limites. Tá todo mundo vendo a apostila? Dá para ler? Como tá? Daí, a gente vai falar de limites. Qual que é a ideia? Se eu pegar, por exemplo, essa f de x. 2x² menos x mais 1 dividido por x menos 1. Eu posso fatorar o numerador. Fica 2x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Se a gente olhar o domínio dela, é qualquer real, exceto quando anula o denominador, ou seja, quando x é 1. Então, domínio é os reais menos 1. A gente pode ver que essa função f vale a mesma coisa que 2x mais 1, exceto no x igual a 1, que a f não está definida e 2x mais 1 estaria definida. Então, a ideia do limite é trocar f por uma expressão mais simples que a gente consiga calcular o limite. Aí tem valores do x e da f, quando x se aproxima de 1 e é menor do que 1, quando x se aproxima de 1 e é maior do que 1. É aquela ideia de limites laterais que a gente viu antes da prova. Então, a gente vê que conforme o x se aproxima do 1, a f de x se aproxima de 3. Aí depois tem uma parte de definição, uma parte um pouco mais teórica, que a gente vai pular, entre um epsilon e delta, e aqui está o gráfico da f. A f é essa reta de azul, exceto no 1. No 1, a f não está definida, só que o limite vale 3. É como se a gente completasse a reta para calcular o limite. Aí tem a definição precisa do limite. Para todo epsilon, a gente acha, qualquer epsilon que você pegar, a gente consegue achar um delta, que se x estiver bem próximo do ponto B, meu f de x vai estar bem próximo do L, que é o limite. Mas não se preocupem com isso, a gente não vai trabalhar essa ideia. Daí tem algumas propriedades dos limites. Se existir dois limites, o limite da f for L1 e L2, os limites têm que ser iguais. Outra propriedade, se as funções são iguais, exceto no ponto B, o limite nesse ponto B, os dois limites são iguais. Por isso que a gente vai conseguir calcular os limites, porque a gente troca a função uma f, que a gente não consiga calcular, por uma g, que a gente consiga calcular o limite, e a única diferença é no ponto B. Se a gente voltar lá em cima, aqui minha f era essa cara, só que ela é igual a 2x mais 1, exceto no 1. Então, ao invés de calcular o limite dessa função, a gente calcula o limite de 2x mais 1. Aí 2x mais 1, x está se aproximando de 1, então dá 2 mais 1, 3. Essa é a ideia do cálculo de limites. Até aqui tudo bem? Então, vamos para um exemplo. Se a gente pegar 8x mais 3 e quer calcular quando x tende a 4. Aqui não tem problema algum, a gente pode simplesmente substituir. Faz o x virar 4, então fica 8 vezes 4. 8 vezes 4, 8, 16, 32, mais 3, 35.
No próximo, a gente vai pegar 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. E a g de x é x mais 1. A gente vai ver que a f e a g são iguais, exceto no ponto 1. Então, o limite da f é o limite da g. É aquele exemplo que a gente viu antes. Esse limite de seno de 1 sobre x não existe. A gente vai ver que o x, quando o x tende a zero, 1 sobre x tende para o infinito. Então, é como se fosse o limite de seno de x, seno de u. Quando u tende ao infinito, aí a função seno fica fazendo um zigue-zague, né? Tipo uma onda, uma senoide. Então, ele não se aproxima a ninguém. Eu consigo pegar pontos que o seno dá esse valor aqui. Seno de 1 sobre x vai dar menos 1 elevado a n. Então, se o n for par, dá 1. Se o n for ímpar, dá menos 1. Então, nesses pontos, vai se aproximar do 1 e do menos 1. Como o limite é único, não vai existir. Aqui está o gráfico da f. Aqui tem o seno. Aí, conforme o x se aproxima do zero, 1 sobre x vai crescendo. Então, vai cada vez mais rápido, alternando do menos 1 até o 1. O exemplo 4. A gente tem a função f de x vale x mais 5 se o x for diferente de 1 e 2π se o x for 1. Eu quero calcular o limite da f. Quem que é o limite da f? Só importa em volta do 1. O que acontece no 1 não importa. Então, eu troco a f por x mais 5. O limite de x mais 5, quando x tende a 1, eu substituo e dá 6. Então, a gente vê, tem aqui a reta x mais 5, exceto no 1, e no 1 vale 2π, que dá π é 3,14, 2π dá 6,28, 29, alguma coisa assim, 6 e pouco. Então, aqui é o primeiro exemplo, mostrando que o que acontece da função no ponto que a gente quer calcular o limite não importa. A gente vai usar em volta do ponto 1, e aqui a gente tem uma função descontínua, que o limite é 6 e ela no ponto vale 2π, que é 6,3 por aí, 6,2, 6,3, né? Descontínuo. Aí tem várias propriedades do limite. Se eu pegar alfa vezes f mais b vezes ag, eu posso jogar o alfa e o beta para fora e também separar em dois limites. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente do limite. Se o limite do denominador não for zero. Se eu tiver uma função elevada a n, eu posso jogar essa potência de n para fora. A mesma coisa para a raiz, eu posso jogar a raiz para fora do limite. E assim vai. O ln eu também posso jogar para fora. Aqui está bem rápido, mas é um teorema importante. Se eu tiver três funções, eu tenho uma g, uma h, uma f e uma g. A h é menor que a f, que é menor do que a g. Se esses dois extremos, a h e a g, o limite existir e der L, para todo mundo numa vizinhança do A,
Então, o limite da função do meio também vai dar L. Acho que compensa eu escrever esse teorema aqui para fixar melhor. Então, imagina que eu tenho um ponto A, uma função aqui, outra função aqui, e uma terceira função aqui. Aqui tem o A, e aqui vale o L. Então, aqui a gente tem a G, a H de vermelho e a F de azul. O que eu tenho? Eu tenho H de x menor ou igual que F de x menor ou igual que G de x para x menos A entre 0 e delta. X menos A entre 0 e delta. Eu tenho que isso aqui tende para L e essa também tende para L quando x tende a A. Quando isso acontece, então a função do meio AF também vai tender para meu L. Então, tem uma função em cima, uma embaixo. Se essas duas, a de cima e a de baixo, tende para L, a do meio está ali espremido no meio, também vai ter que tender para L. Tudo bem?
Voltar aqui para a apostila. Consequência imediata dessas últimas propriedades. Se eu tiver um polinômio, o limite do polinômio é o polinômio aplicado no ponto. E se eu tiver uma função racional, que é um polinômio dividido por outro, e o a estiver no domínio dessa função, ou seja, o a não anula o denominador, eu também posso simplesmente substituir. Então, eu tenho esse polinômio, eu simplesmente substituo. Substituo x por 1 aqui, calculo, dá 9. Aqui eu tenho um quociente, um polinômio dividido por outro. Se eu pegar aqui em cima, x tende a 3, fica 3 menos 5 menos 2. No denominador fica 3 ao cubo menos 1. 3 ao cubo, 3, 9, 27, menos 7, 20. Então, é 20. Então, não anulou o denominador. Então, eu posso simplesmente substituir. Agora, o exemplo 3 já começa a ter um pouco de dificuldade, que é onde realmente entra a ideia do limite. Eu tenho x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se eu substituir, fica 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1, 0, dividido por 1 menos 1. Então, dividido por 0, fica 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Lá que ele fala, como o limite do denominador é 0, a gente não pode aplicar aquela propriedade que basta substituir, porque substituiu deu 0 sobre 0. O que a gente faz? A gente pode pegar o x menos 1 e fatorar. Quem que é o x menos 1? É o x ao quadrado menos 1. É x menos 1 mais 1. Acho que compensa também eu pegar e escrever esse exemplo para ver que jeito que a gente faz as contas. Então, tem um limite quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se eu substituir, dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. O que eu faço, então? Eu copio o limite de novo, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. O que eu sei? Eu sei fatorar o x ao quadrado menos 1. Eu sei que x ao quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Então, eu vou trocar esse x ao quadrado menos 1 aqui por x menos 1, x mais 1. Então, fica o limite. Quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Eu vou escrever aqui, sei lá, o L. Aí eu volto aqui embaixo. O L é meu limite. Então, meu limite fica quem? O limite, quando x tende a 1, eu tenho x menos 1, x menos 1, eu posso cancelar eles. Sobra somente o x mais 1. Agora, x mais 1 é um polinômio, basta substituir. 1 mais 1, 2. E assim vai. Poderia complicar um pouco mais. O limite, quando x tende a 2, x ao cubo menos 8
sobre x menos 2. Eu consigo fatorar x ao cubo menos 8? Eu não posso ver isso aqui como um x ao cubo menos a ao cubo. Quem que é x ao cubo menos a ao cubo? Não é x menos a que multiplica x ao quadrado mais xa mais a ao quadrado. Então, x ao cubo menos 8 fica o quê? X menos 8 é 2 ao cubo. Então, fica x menos 2, x ao quadrado, mais x vezes 2, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, posso substituir aqui. Fica o limite quando x tende a 2. Então, fica x menos 2 vezes quem? X ao quadrado, x vezes 2, eu coloco 2x, mais 2 eu coloco aqui, mais 4. E copio o restante, que é dividir por x menos 2. Agora, esse é igual a esse. Vou fazer igual eu fiz lá, escrevo L, para não ter que escrever o limite de novo. Então, meu L é o limite quando x tende a 2. Eu cancelo x menos 2 com x menos 2, fica o quê? Fica x ao quadrado mais 2x mais 4. Agora, novamente, é um polinômio. Se é um polinômio, o que eu posso fazer? Substituir, não é isto? Então, substituo. Fica 2 ao quadrado mais 2 vezes o 2 mais 4. 4, 4, 4, 4, 8, 12. Então, esse limite deu 12. Poderia pegar o limite quando x tende a 1. X ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Se eu substituir, dá 0 sobre 0. O que eu posso fazer? Eu também posso fatorar. Vou escrever aqui uma observação. Se P de A é igual a 0, se P é um polinômio e P de A é igual a 0, então x menos A divide P de x. Então, eu sei que isso acontece. Imagina que eu não soubesse o produto notável, que eu não soubesse fatorar x ao cubo menos 1, nem x ao quadrado mais 1. O que eu poderia fazer? Aqui, o x ao cubo menos 1 não dá 0. Então, se eu pegar p de x igual a x ao cubo menos 1, meu p de 1 é 0. Se p de 1 é 0, utilizando essa propriedade aqui, eu vou até destacar ela, é uma propriedade importante, principalmente no cálculo de limites. Então, o que eu sei? Eu sei que x menos a, quem que é o x menos a? X menos 1 divide x ao cubo menos 1, que é meu p de x. Estou escrevendo muito rápido, que a letra está ficando muito feia, ou vocês estão conseguindo acompanhar? Já escrevo mais devagar. Vou escrever mais devagar, ficar mais bonito. Então, x menos 1 divide x ao cubo menos 1. Então, eu pego x ao cubo, dou um espaço para o x ao quadrado por x, menos 1, divido por x menos 1, igual
a gente fazia com números inteiros. A gente faz x ao cubo dividido por x, dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. A gente passa para cá trocando o sinal. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. A gente troca o sinal. Vai mais x ao quadrado. Então, agora é só somar. X ao cubo cancela com menos x ao cubo. Então, fica x ao quadrado menos 1. A gente divide x ao quadrado por x. X ao quadrado por x dá x. X vezes x, x ao quadrado, troca o sinal, menos x ao quadrado. Desculpa aqui que deu uma tosse. Então, faço x vezes x dá x ao quadrado, troco o sinal e escrevo menos x ao quadrado. X vezes menos 1 menos x, eu escrevo aqui com o sinal trocado, mais x. Faço as contas, cancela x ao quadrado, fica x menos 1. X dividido por x dá 1. Faço 1 vezes x dá x, vem para cá menos x. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Troco o sinal, dá mais 1. X morre com menos x, 1 com menos 1, então dá 0. Então, portanto, o x ao cubo menos x é quem? É x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. De modo análogo, a gente poderia dividir o x ao quadrado menos 1, divide por x menos 1, vai dar x mais 1, e o resto dá 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x ao quadrado menos 1 é x menos 1 dividido por x mais 1. Então, a gente pode voltar para o limite. Voltando para o limite, quem que era? Era o limite quando x tende a 1, de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Eu reescrevo o limite. Lembrem de sempre escrever o limite. Daqui a pouco eu faço outro sem escrever o limite, mas eu não posso começar com o limite e depois sumir com ele, não. Quem que é o x ao cubo menos 1? A gente viu aqui que x ao cubo menos 1 é x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. Escrevo. X menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. A mesma coisa por x ao quadrado mais 1, x menos 1, vezes x mais 1. Tenho x menos 1, x menos 1. E esse é igual a esse, eu posso cancelar. Então fica o limite quando x tende a 1. x2 mais x mais 1 sobre x mais 1. Se eu tentar substituir, 1 dá 0 sobre 0, então eu posso substituir. Então fica 1 mais 1 mais 1, 3, 1 mais 1, 3 sobre 2. Substituir, não deu 0 sobre 0, então eu podia substituir mesmo. Se desse 0 sobre 0, eu ia ter que continuar trabalhando até achar esse limite. Alguma dúvida até aqui?
4, 5. E se eu tiver o limite quando x tende a 3 de raiz de x menos 3 sobre x menos... Tá errado. X menos 3. Se eu substituir, fica raiz de 3 menos raiz de 3 dá 0. 3 menos 3, 0. Fica 0 sobre 0. Eu não posso substituir. Não tem lá a propriedade que é A menos B vezes A mais B é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu pegar o raiz de x menos 3 mais... Cadê? Para lá. Raiz de x menos 3 no lugar do A menos B. Multiplicar por raiz de x mais 3 vai ficar quem? Raiz de x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não, ainda não tá bom. Aqui eu tenho raiz de x menos raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3 e aqui também. É isso. Então, raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. O primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Raiz de x ao quadrado fica x. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. E aqui é menos. Isto. Certo? Então, eu tenho raiz de x menos 3. Se eu multiplicar por raiz de x mais 3, eu chego em x menos 3. Então, se eu pegar esse limite, vou fazer aqui diferente. Vou pegar ó, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Se eu pegar, então, multiplicar o raiz de x menos 3 por raiz de x mais 3, então eu multiplico por raiz de x mais raiz de 3. Se eu multipliquei, para não alterar o resultado, eu tenho que dividir. Então, divido por raiz de x mais raiz de 3. Raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3 vai ficar x menos 3. O denominador eu copio. X menos 3 que multiplica raiz de x mais raiz de 3. Agora eu posso cancelar o x menos 3, então vai ficar 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Agora eu posso substituir. Só que lembra que eu falei que se começar com limite, carrega sempre o limite, ou faz sem o limite. Então a gente fez sem o limite até onde a gente pode substituir. O que que a gente faz? Reescreve lá o primeiro limite, quando x tende a 1. Isso aqui é igual para x diferente de 3. Aqui eu não posso substituir 3. Aqui eu posso. Então, a igualdade vale para x diferente de 3. Então, é o limite quando x tende a 3. De raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Então, lembra aquela propriedade que falava que duas funções são iguais, exceto num ponto? Eu posso, no limite desse ponto, trocar uma função pela outra. Então, eu vou trocar essa primeira por essa última. Então, fica o limite, quando x tende a 3, de 1 sobre raiz de x mais
raiz de 3. Agora é só substituir. Então, fica 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, aqui seria como calcular o limite sem ficar escrevendo o limite toda hora. Então é isso. A gente pega a primeira função, vai desenvolver a ela, até chegar num ponto que eu consigo substituir. Então, eu falo que o limite da primeira função é o limite da última, substituo e calculei o limite. Certo, pessoal? Limite quando x tende a zero, se eu tiver raiz de x mais 1, menos 1 sobre x. Se eu substituir, vai dar zero, 1 mais 1, menos 1, então dá zero, fica zero sobre zero. Eu tenho que sumir com a raiz. Sempre que eu quiser sumir com a raiz, eu multiplico pelo conjugado. Então, fica raiz de x mais 1, dividido pela mesma coisa. Raiz de x mais 1, mais 1. Então, fica o limite quando x tende a zero. Aqui, se eu multiplicar, fica o quadrado do primeiro. Vai ficar x mais 1, menos o quadrado do segundo, dá menos 1. O denominador eu reescrevo. X que multiplica raiz de x mais 1, mais 1. X mais 1 menos 1 dá x. Então, eu reescrevo x dividido por x e copio a raiz. Eu tenho x no numerador e denominador, cancelo eles e copio o restante. Então, fica limite de raiz de x mais 1, mais 1. Agora é só substituir. 0 mais 1, 1. Então, fica 1 mais 1, 2. 1 sobre 2.
Poderia pensar de outro modo. Eu tenho o limite, vou reescrever o limite. E eu vou chamar a minha raiz de u. Meu u é a raiz de x mais 1. Se u é a raiz de x mais 1, eu preciso aqui também substituir o x. Então, eu quero isolar o x, eu passo essa raiz para o outro lado, então fica u ao quadrado igual a x mais 1. Como eu quero isolar o x, o meu x é quem? É u ao quadrado menos 1. Quando o x tende a zero, o meu u tende para quem? O meu u fica 0 mais 1, 1. Então, meu u tende a 1. Quem que é esse? Esse é o limite. Quando x tende a zero, do x mais 1 dentro da raiz. Lembrando que esse aqui é o u. Então, o limite de u, quando x tende a zero, é 1. Então, no lugar do limite original, limite raiz de x mais 1 menos 1 sobre x. Quando x tende a zero, a gente troca a variável. Fica o limite, em vez de ser x é u tende a 1. A raiz é u, fica u menos 1 sobre o x é u ao quadrado menos 1. U ao quadrado menos 1. A gente já viu que jeito calcula esse limite, fatorando u ao quadrado menos 1 como u mais 1, u menos 1. Então fica o limite, quando u tende a 1, de u menos 1 vezes u menos 1, u mais 1. Cancelo o menos 1. Fica 1 sobre u mais 1. Só substituir. Substituo aqui, fica 1 mais 1, 2. 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Voltando à apostila, com a ideia de mudança de base, mudança de variável, eu tenho raiz quarta de x menos 1 sobre raiz quinta de x menos 1. Eu quero assumir essa raiz quarta e eu quero assumir essa raiz quinta. Então, eu teria que fazer isso ser elevado à quarta e isso aqui ser elevado à quinta. Como a gente vai fazer uma mudança de variável só, a gente vai fazer... vai usar 20. 4 vezes 5 dá 20. Então, no lugar do x, eu vou colocar t a 20. Então, é como se meu t fosse a raiz 20 de x. Fazendo x igual a t a 20, raiz quarta de t a 20 dá t a quinta. E raiz quinta de t a 20 dá t a quarta. Então, o que eu tenho no limite vai ser igual a t a quinta menos 1 sobre t a quarta menos 1. Uso os produtos notáveis, que a gente já viu.
t à quinta menos 1 é t menos 1, t ao quadrado mais t ao cubo. Não, t à quarta mais t ao cubo mais t ao quadrado mais t mais 1. T à quarta menos 1 é a mesma coisa. T menos 1 que multiplica T3 mais T2 mais T mais 1. Cancelo os T menos 1. Fico esse quociente. T à quarta, blá, 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 dividido por T ao cubo. Aqui estava sem o limite. Eu volto para o limite. Aqui ele observou ainda que se x tende a 1. Então, o t, quem que é o t? O t vai ser a raiz 20 de x. Ele também vai tender a 1. Então, eu troco o limite quando x tende a 1 por t tende a 1. E copio esse último aqui, já retirando o t menos 1. Daí é um quociente. Eu substituo. Dá 5 sobre quarto. Dá 5 sobre 4. Então, meu limite original também é 5 sobre 4. Certo, pessoal? Aí essa mudança de variável já é uma técnica um pouco mais avançada, só que funciona bem. Aqui no exemplo 7, a gente tem uma aplicação daquele teorema do sanduíche que a gente falou lá no começo. Eu tenho x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. A gente sabe que o seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. Certo? Qualquer seno não está entre menos 1 e 1. Então, o seno de 1 sobre x também vai estar entre menos 1 e 1. Eu tenho um x ao quadrado, então eu multiplico todo mundo por x ao quadrado. Vai ficar o quê? Menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x vezes x ao quadrado. Eu quero o limite quando x tende a zero. Eu sei que esse limite dá zero e esse limite aqui dá zero. Então, os dois extremos dá zero. Então, do meio também tem que dar zero lá pelo teorema do sanduíche ou do valor intermediário ou do confronto. Desculpa. Estou muito rápido ou estão conseguindo acompanhar? Ah, tem mais gente agora. Carolina, Nina. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Se quiser mandar pelo chat, pode mandar. Então, Tranquilo, professor. opa, tinha esquecido aqui o mudo. Então, esse exemplo 8 já é um pouco mais teórico. Eu tenho minha f, eu não sei quem que é ela. Eu só sei que f de x em módulo
é menor ou igual que x ao quadrado. Eu quero calcular o limite da f quando x tende a zero. Se o módulo da f é menor do que x ao quadrado, eu não posso falar que a f está entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Então, o x ao quadrado menos x ao quadrado vai tender a zero, então o do meio também vai tender a zero. Então, por isso que minha f tende a zero. Acho que esse 9 a gente pode pular por enquanto. Aí a gente entra um pouco em limites laterais. Eu já tenho uma ideia geométrica. Aqui eu tenho o limite do a mais ou a menos. Limite quando a tende a mais. Quando x tende a pela direita, vai dar L quando tem esse gráfico. Aí vai ter a definição. Aí ele pega alguns exemplos. Eu quero calcular os limites laterais dessa f. Então, quando eu for calcular o limite pela esquerda, eu pego quando x é menor do que 2, então eu troco a f por x ao quadrado menos 1. Aí é só substituir. 2 ao quadrado mais 1, 5. Quando eu quero calcular o limite pela direita, eu substituo pela função, o valor da função para x maior do que 2. Menos x ao quadrado mais 9 e também dá 5. E observando que a f no ponto vale 2. Então, essa função aqui não é contínua no 2, embora o limite exista, porque os dois limites laterais existem. Outro exemplo aqui interessante é o módulo de x sobre x. Quem que é o módulo de x? Não é x, se x for maior do que zero, e menos x se o x for menor do que zero. A gente vai calcular os limites laterais. Se o x for maior do que zero, o módulo de x fica x, x sobre x vale 1. Se o x for menor do que zero, o módulo de x fica menos x. Então, fica menos x sobre x, que dá menos 1. E no zero também vale 1. Então, aqui eu posso colocar 1 igual. Então, minha f vale menos 1 para x menor do que 1. E menos 1 para x menor do que 1. Então, eu tenho os dois, consigo calcular os dois limites laterais. Pela esquerda, não, aqui pela esquerda aqui dá menos 1 e pela direita dá 1. Os limites laterais são distintos, logo o limite da f não existe. Aqui é sempre a mesma coisa, eu tenho a f dada de dois modos, quero calcular os limites laterais, então, onde é 2 mais x é maior do que 2, eu tiro a f e coloco a expressão para x maior do que 2, é um polinômio, calculo. Para x pela esquerda menor do que 2, eu pego a expressão de x menor do que 2, coloco aqui e calculo. E assim vai. Aí tem a propriedade que fala que os limites laterais, o limite existe somente se os limites laterais existirem e forem iguais. A gente utilizou bastante. Aí o teste para determinar quando o limite não existe é calcular os limites laterais e verificar que eles são distintos.
Então, a gente pega a f de x que tem essa cara. A gente quer calcular o limite, mas para calcular o limite está muito feio. Então, a gente pega o limite pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, eu vou trocar o f por x ao quadrado mais 2. Então, o x tende a 2, fica 4 mais 1, 5. Pela direita, a gente tem o x maior do que 2. Então, a gente vai trocar f por menos x ao quadrado mais 9. O x tende a 2, então fica menos 4 mais 9, 5. Então, os dois limites laterais deram 5. Isso implica que o limite da f também dá 5. Aí aqui eu tenho o gráfico da f. Dá para ver que o limite realmente dá 5. Aqui no 2, aqui está errado. Seria aqui embaixo, o 2. Aqui ele fala novamente que eu falei, que o limite da f e os limites laterais são distintos, então o limite da f não existe. E é sempre a mesma coisa. Verifica que os limites laterais são distintos, então o limite da f não existe. Aqui já é um exercício que exige um raciocínio um pouco mais abstrato. Eu tenho minha função que depende de um c. Eu quero calcular o c de modo que o limite da f nesse c exista. O que a gente faz? A gente calcula o limite no c, pela esquerda, pela direita. Quando x é maior do que c, a f vale x. O x tende a c, então meu limite dá c. Quando x tende a ser menos, quando x tende a ser pela esquerda. A f vale 2 menos x ao quadrado. 2 menos x ao quadrado, x está tendendo a c, então fica 2 menos c ao quadrado. Eu preciso que o limite da f exista. Para o limite da f existir, os limites laterais precisam ser iguais. Então, a gente faz c igual a 2 menos c ao quadrado. Que é a mesma coisa que eu fazer c ao quadrado mais c menos 2 igual a 0. Uso Bhaskara e calculo que c é igual a 1 e c é igual a 2. Então, a gente determina o valor tal, de c tal que o limite exista. Então, a gente calculou o limite o c. Então, a f pode ter essa cara ou essa, que em ambos os casos, ela vai ser contínua no c. E aqui eu tenho os dois gráficos. Ok, Lívia, tudo bem. Pode sair.
Aí eu coloquei as opções. 1 acompanharam, 2 mais ou menos e 3 não entenderam. Aí vocês escrevem se conseguiram acompanhar ou não. Pode ser? Carolina e Nina. Escrevam. 1 acompanharam, 2 mais ou menos e 3 não entenderam. Ah, todo mundo acompanhou. Então, bola para frente. Aqui ele define limites no infinito, que seria limite de f de x quando x tende ao infinito. A gente vai pular um pouco. A ideia é que depois de uma constante a, de um número, a f esteja tão próxima do L quanto se queira. E aqui é a mesma coisa. Só que em vez de ser para x maior do que a, para um x menor do que b, faz a f de x ficar tão próxima do L quanto se queira. Tem dois exemplos, limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. Não sei se vocês lembram do gráfico. Deixa eu trocar aqui. F de x é 1 sobre x. Creio que a gente já trabalhou esse gráfico, mas vai ser um gráfico mais ou menos assim. Esse aqui é y igual a 1 sobre x. Então, quando x vai lá para o infinito, a função tende a zero. E quando vai para o menos infinito, ela também tende a zero. Então, tem o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito é zero. E o limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x, também é zero. Daqui a pouco a gente volta nesse gráfico quando a gente estiver em limites infinitos. Tem uma propriedade que se eu pegar um número real diferente de zero, se eu pegar um x elevado e fazer b sobre x elevado a n, o n é um natural, então ele é maior do que zero, o limite vai dar zero, tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Todas as propriedades que valiam lá para limites, quando x tende a limites num ponto, a gente pode trocar por mais ou menos infinito.
Agora, a gente começa a calcular limites. Limite quando x tende ao infinito. De 3 sobre x ao cubo mais 5. A gente está nessa cara aqui. Alguma coisa sobre x elevado a n. Esse limite, então, dá zero. Então, a gente pode dividir em dois limites. Fica o limite do 3 sobre x ao cubo, que dá zero, mais o limite de 5. 5 é constante, dá zero. Então, o limite dá 5. Aqui é a mesma coisa. 5 sobre x ao quadrado também dá zero. Aqui tem uma propriedade. Acho que eu vou pular essa propriedade. Eu prefiro a gente fazer as contas do que para ter ideia de como realmente funciona o limite do que ser mais uma propriedade para decorar. Então, a gente vai pegar esse limite aqui e calcular ele utilizando outras técnicas ao invés dessa propriedade. Certo? Então, agora a gente vai utilizar uma técnica diferente daquela que a gente tinha lá na apostila. Então, tem o limite quando x tende ao infinito, de x ao cubo mais 1, dividido por x a quarta, 4, mais 5x ao cubo, mais x, mais 2. Então, tem o limite quando x tende a mais infinito. Qual que é o termo de maior grau? Não é x ao cubo? Então, eu posso colocar x ao cubo em evidência. Copio o restante. Eu multipliquei por x ao cubo. Divido por x ao cubo. Faço a mesma coisa no denominador. Termo de maior grau é x à quarta. Eu copio o denominador. E divido por x à quarta. Escrevo o limite novamente. X à quarta, não, x ao cubo sobre x à quarta fica 1 sobre x. E eu faço essa divisão termo a termo. No numerador fica x ao cubo sobre x ao cubo 1, mais 1 sobre x ao cubo. No denominador, x à quarta sobre x à quarta 1. 5x ao cubo sobre x à quarta fica 5 sobre x. Mais x sobre x à quarta fica 1 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x à quarta. Agora, eu consigo substituir. Se eu tentasse substituir aqui, ficaria infinito sobre infinito. Ficaria infinito
sobre infinito, que é uma indeterminação. Então, 1 sobre x, x tende ao infinito, dá 0. 1 continua 1. 1 sobre x ao cubo, quando x tende ao infinito, o limite dá 0. E a mesma coisa embaixo. Copio 1. 5 sobre x dá 0. 1 sobre x ao cubo dá 0. Esse 2 sobre 4, na verdade, é 2 sobre x à quarta, né? 2 sobre x à quarta também dá 0. Então, 0 vezes 1, que dá 0. Conseguirão acompanhar? Sim, professor. Vou pegar mais um exemplo do livro mesmo. Limite quando x tende a mais infinito. X mais 1 dividido por x ao quadrado mais 5. Aqui eu tenho dois métodos que eu consigo ver assim bem claro. Seria utilizar esse mesmo método que eu usei aqui. Ou outro método seria colocar todo mundo dentro da raiz. Esse x mais 1, eu posso jogar ele para dentro da raiz. Então fica o quê? O limite, quando x tende a mais infinito, x mais 1 ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 5, dentro da raiz. Tem o teorema que fala que eu posso jogar a raiz para fora do limite. Então fica o limite, quando x tende a mais infinito, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado aqui em x ao quadrado, mais 2x mais 1. Copio o denominador. X ao quadrado mais 5. Coloco a raiz aqui fora. Aí agora não tem jeito, tenho que colocar em evidência. Então fica o limite, quando x tende a mais infinito. Termo de maior grau é x ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais 2x mais 1, dividido por x ao quadrado. E o denominador também, o termo de maior grau é x ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado. Coloco a fração. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar esses termos aqui. Copio o restante. Limite quando x tende a mais infinito. X ao quadrado por x ao quadrado cancela. X ao quadrado sobre x ao quadrado fica x. Mais 2 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1. Mais 5 sobre x ao quadrado. E eu esqueci de... Tem também a raiz. Copio a raiz também. Agora eu já posso substituir.
Fica 1, 2 sobre x dá 0. Aqui também dá 0. Dividido por 1 mais 0. Então, fica raiz de 1, que é 1. Que é 1. Acho que tá razoável pela primeira aula de limites. Acho que tá bom nesse tanto. Agora, a gente vai ver os limites no infinito. 1 sobre x, conforme o x tende a 0, 1 sobre x não vai crescendo. Aqui ele vai lá para o mais infinito, e aqui ele vai para o menos infinito. Então, a gente escreve isto. Limite, quando x tende a 0 menos de 1 sobre x, quando x tende a 0 e é menor do que 1, vai lá para o menos infinito. E o limite, quando x tende a 0 mais de 1 sobre x, vai lá para o mais infinito. Então, acho que é uma coisa bem simples de visualizar. A gente poderia provar pela definição, mas acho que está razoável a gente admitir isso utilizando o gráfico e construir coisas a partir disto. Aí tem alguns exemplos. 1 sobre x menos 1 ao quadrado. X menos 1 tende a 0, então fica 1 sobre 0. Como está ao quadrado, fica 1 sobre 0 com 0 positivo. Então, dá mais infinito. Aqui é a mesma coisa. Poderia separar em 1 sobre x vezes 1 sobre x. Fazia os limites laterais. De um lado dava mais infinito vezes mais infinito, que dá mais infinito. E pela esquerda, x tende a 0 menos, dá menos infinito vezes menos infinito. Menos com menos dá mais. E assim vai. Tem algumas propriedades. X tende a 0, mas para qualquer potência dá mais infinito. Se o x tende a 0 menos, quando for par dá mais infinito. Quando for ímpar, dá menos infinito. Aí tem uma propriedade que se as duas funções dão 0 e a f sobre g é sempre positiva para x próximo de a, esse limite vai dar mais infinito. E se for menor, o limite vai dar menos infinito. Desculpa, eu falei errado. Aqui, a minha f tem que ser diferente de 0. Então, eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. Se o quociente for positivo, dá mais infinito. E se o quociente for negativo, dá menos infinito. Então, é tipo 2 sobre 0. 2 sobre 0. Aí você vai olhar o quociente. Se for positivo, é mais infinito. Se for negativo, é menos infinito. Sempre que eu tiver um número tipo 2, 3 sobre 0, vai dar um desses casos, ou
não vai existir, porque vai ter valores positivos e valores negativos. Seria como se tivesse mais infinito e menos infinito ao mesmo tempo. Por isso que não existe. Tenho esse limite aqui. 2x menos 2 sobre x menos 1 ao cubo. Se eu substituir 3 menos 2 dá 1. 1 sobre 1 menos 1, 0. 1 sobre 0. 1 sobre 0. Então, eu sei que pode dar mais ou menos infinito. Aí eu vou ter que saber se isso é positivo ou negativo, o quociente. Se eu tomar x maior que 2 terços, 2 terços é menor do que 1. Então, x maior que 2 terços faz isso aqui ser positivo. Então, próximo do 1, eu consigo fazer isso ser positivo. Isso aqui é sempre positivo porque está ao quadrado, exceto no 1, né? Então, o quociente é positivo. Então, aquela propriedade que a gente viu agora, essa proposição, fala que dá mais infinito. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2x menos 5. Eu vejo onde que troca de sinal, troca no sinal quando x é 5, 2. 5, 2, 5 sobre 2 é 2,5. Então, está tendendo para o 2, então eu pego x menor que 5 meios. Para x menor do que 5 meios, isso é negativo, isso é positivo, então o quociente fica negativo. Então, dá menos infinito. Aí tem uma propriedade, se eu pegar dois polinômios, um de grau m, outro de grau n, se o grau do numerador for maior que o denominador, vai dar mais ou menos infinito. Se for o mesmo grau, vai dar o grau dos termos de maior grau, do AN e do BN. E se o grau do numerador for menor, o limite dá zero. Mas isso dá tudo para fazer utilizando aquelas propriedades que a gente viu, que é pegar, colocar em evidência e fazer as contas. É isto. E tem um exemplo. Vamos fazer esse exemplo lá. Se bem que já deu por hoje, né? Já é meio-dia e 15. Então, acho que a gente pode encerrar a matéria por aqui. Daí, cadê? Ah, a gente tinha assistido até a aula 3.12, não, 2.12. Faltou a síntese, dá para a gente trabalhar. Ponto 12. Tem o limite fundamental exponencial, trigonométrico. Depois tem funções contínuas, composta de funções contínuas. E teorema do valor intermediário. Então, pode ir do 2.2 até o 2.19.
Aí depois disso a gente muda para limites. Não, limites a gente tá, depois a gente vai para derivadas. E a gente finaliza limites. Alguma dúvida, pessoal? Tudo Podemos certo? encerrar? Tudo certinho. Bom, podemos encerrar. Sim. Então,